Olá, muito boa noite para você que está aí nos acompanhando, para você que estava assistindo o time de lá da Lagoa. Agora sim, chegou no maior de Minas, no time acolchoado, acostumado a vencer. E é claro que você vai ficar aqui com a gente porque a sua audiência é muito importante. Então já vai se acomodando aí no sofá da sua casa, porque hoje o programa está recheado de coisa. Vamos falar, por exemplo, do Pedrinho falando, né, que não vai mais contratar para essa janela de transferência. Alexandre Matos falando também, né, sobre esse assunto. Pedro Júnior também, é claro, os melhores momentos de Cruzeiro e Criciúma. O Cruzeiro perdeu de 1-0, infelizmente. Tudo isso você vai acompanhar aqui no programa Dia de Cruzeiro. Muito bem, para você que está nos acompanhando, não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like, compartilhar aí para geral, porque hoje está começando mais um dia de Cruzeiro, você vai acompanhar com a gente. Muito obrigado pela audiência. Vamos falar muito, tá? Muito mesmo de tudo o que aconteceu na última semana, nessa semana, no jogo de ontem, e isso você vai acompanhar agora, porque ao meu lado sempre ele, sempre comigo, para contar, né, essas histórias, desavenças e avenças que teve, por exemplo, no jogo de ontem, uma confusãozinha no final do jogo. É ele, Miguelito. Miguel, muito Olha, obrigado mais uma vez, muito boa noite, mais uma vez aqui no Dia de Cruzeiro, Miguel. mais uma vez, eu só queria te perguntar uma vez. O Diga. time que toma 4 vezes de 4 jogando em casa, pede música? Pede música no Fantástico, hein? Rapaz! Tem esse negócio aí. O time de lá da Lagoa tava aqui no programa, vocês acompanharam agora há pouco. Tem esse negócio, hein? Time que toma 3 vezes 4 dentro de casa tem que pedir música, Miguel. É, não sei não, viu. Acho que vai ser aquela música que é uma casa muito engraçada, porque não vê, não escuta, não fala. Não, e fizeram uma festa ontem que impressionante, Mas mas deixa isso pra lá, vamos falar do que interessa, que é do Cruzeirão cabuloso. Hoje, por exemplo, vamos falar de Pedrinhos BH, Miguel. Pedrinhos deu uma coletiva, né? Cruzeiro fez uma coletiva na Toca da Raposa, onde Pedrinho, junto com o seu filho Pedro Júnior e Alexandre Matos, diretor aí do Cruzeiro, estavam conversando, deixando muitas coisas às claras, que é o que o torcedor estava precisando ouvir, né, desse embrulho todo de tantas contratações, de tantas expectativas. E aí sim, o Alexandre Matos, junto com o Pedro e o Pedro Júnior, dando essa entrevista pra gente, e a gente vai comentar sobre isso, né, Miguel? foi algo esclarecedor também. A gente já vinha aqui dizendo que a diretoria precisava ter esse cuidado de informar quais são as metas, apesar das contratações, o que esperar do clube até o final do ano. E veio, segundo o Pedro Júnior disse na coletiva, que foi devido à demora do CAD autorizar, acho que demorou 2 meses para autorizar a compra e a assinatura do contrato. Foi feito e assim foram apresentados o Alexandre Matos, que não vai ser só CEO do futebol, mas também vai ser CEO do clube. Então a parte financeira, a parte burocrática também vai passar pelo Alexandre Matos agora, e o Pedro Júnior vai ser o vice-presidente do Cruzeiro, e o Pedrinho, como disse, vai estar lá só para puxar a orelha de todo mundo. Tá certo, só para puxar a orelha de todo mundo. E é isso que vocês vão acompanhar agora na entrevista, né, na coletiva que teve, e a gente traz o vídeo agora para vocês. E para informar para vocês também, para todos, que nós não vamos contratar mais nenhum jogador esse ano. Então, esse ano encerrou as contratações. O Mineirão vai ficar por minha conta. Eu vou tratar desse assunto. Agora, fazer estádio, isso é fora de cogitação. Nós temos o Mineirão. Então, o Mineirão, quem vai tratar do assunto do Mineirão vai ser eu que vou tratar do assunto do Mineirão. Mas não é prioridade, Mineirão. Eu não estou preocupado. O Cruzeiro tem contrato até final de 2025 com o Mineirão. Então, esse tipo de coisa não vai ter. Então, o Mineirão, eu vou tratar o Mineirão. A ideia é o Mineirão ser do Cruzeiro. Vamos trabalhar um dia para o Mineirão ser do Cruzeiro. Agora, nós temos que respeitar também a Minas Arena, que gastou dinheiro, que fez o Mineirão. Se o contrato é ruim para nós, é muito ruim para o Cruzeiro, mas muito ruim mesmo. E vou tentar melhorar esse contrato e ver para o futuro que a gente... Bom, tá aí então, Pedrinho fazendo seu comentário sobre as contratações, né, que não vai ter mais contratações para essa temporada.
teoricamente, para essa janela, porque depois da janela realmente só se abre a janela do final do ano para o início do ano, né? Então, essa janela de transferências, os 7 jogadores que o Cruzeiro trouxe vão ser esses, junto ao elenco que já está presente, não vai ter mais. E aí, a questão do Mineirão, trabalhar para conquistar, né? A mesma coisa que ele falou lá atrás, quando era do Cruzeiro, né? Trabalhar para conquistar, ou seja, na minha visão, Miguel, pelas palavras do próprio Pedrinho, o trabalhar para conquistar vai ser que futuramente, talvez, quando o contrato se encerrar do Cruzeiro com a Minas Arena, o Cruzeiro faça um aporte para comprar o Mineirão. Seria isso? Eu acho que pode ser também aquela postagem que o próprio Mineirão fez há 2 semanas atrás, com o Sim. diretor do Mineirão e o Pedro César, que está vindo aí uma parceria histórica. Pode ser que o Cruzeiro divida até o final do contrato essa gestão do estádio. É porque eu acho que comprar, né? Eu falei comprar, mas comprar não pode porque ele é do Estado, Ele é do né? Estado, ele é patrimônio tombado É também. patrimônio então tombado, então não pode Não mesmo. pode, mas aí o Cruzeiro assumindo a gestão, aí o Cruzeiro pode trocar as cadeiras para azul, pode. A gente brinca que vai pintar de branco e tudo mais. Só que aí vai ser a mesma coisa do Newton Santos com o Botafogo. O Newton Santos é da prefeitura, mas o Botafogo é administrador e faz o que bem entender com o Aham. estádio. Vai ser mais ou menos assim. E é importante o Pedro dar essa frase também, que não vai construir o estádio, porque todo mundo fica falando, não, o estádio Betim, o Medioli, com o Betim, não sei o Aham, quê. sim. E o Pedro deu essa entrevista, ele até fez uma brincadeira que, com o próprio Medioli, que chegou a proposta que o Cruzeiro ia ganhar um estádio, o Pedro tá assim, mas quem vai dar um estádio de R$1 bilhão? Ninguém vai. Se for dar, ele quer. Vai, com Entendeu? certeza, todo mundo vai querer. Então, é importante ele falar também, é importante dizer que o clube encerrou. Na minha opinião, eu acho que deveria ter contratações, pelo menos mais um lateral direito, porque Palácio e Wesley Gasolino não tem condições de assumir a titularidade quando o William não está jogando. Acho que deveria ter pelo menos mais um lateral, mas eu acho crucial ele dar essa entrevista agora e dizer isso, porque acaba com a especulação. Porque Sim, cheio de especulação. Todo mundo sabe que o mercado está cheio. Que tem jogadores querendo sair, jogadores querendo vir para o Cruzeiro. O que o empresário faz? Vamos jogar a notícia que o Cruzeiro está querendo. Inflaciona o valor do atleta, aí acaba criando expectativa para a torcida lá de cá, achando que o jogador vai vir para o Cruzeiro, e às vezes o Cruzeiro nem sabe do jogador, nem sabe que está acontecendo isso, e quando acaba o jogador indo para o outro lugar, acaba a torcida criticando o time, porque não trouxe o jogador. Sendo que o time nem estava sabendo que o cara existia. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa época de contratações. Janeiro, que está chegando da minha próxima janela de transferência, vai ser a mesma coisa. Tomar esse certo cuidado, porque acaba, querendo ou não, atrapalhando até a própria negociação do Cruzeiro com outro jogador. Porque, exemplo, o Cruzeiro negociando com o atacante. Valor X. Aí o empresário vai lá, joga na imprensa que vai trazer o Gabigol por tanto. Aquele valor que você estava negociando aumenta, triplica. Então é importante ter esse esclarecimento dos diretores, principalmente agora o Alexandre Matos também disse que vai passar mais informação para o torcedor. O Pedro disse também que não tem nada a esconder. Se perguntar ele vai falar, então. Sim. E ele fala mesmo. Ele é boca aberta. Ele fala, a gente diz que ele é boca de sacola. Boca de sacola, literalmente. Então, é importante sim, e eu acho esse fato do Mineirão vai ser do Cruzeiro cedo ou tarde, mas eu ainda acho que vai ser uma gestão conjunta, Mineirão e Cruzeiro, até o final do contrato da Minas Arena. Sim, de fato, né, eu tinha falado que o Cruzeiro comprar, só que não pode, porque é um patrimônio tombado da Prefeitura de Belo Horizonte, não pode, mas essa parceria acaba sendo muito boa e, de fato, não, na minha opinião, né, não tem que construir um estádio, sendo que a gente tem um Mineirão para jogar, sendo que o Mineirão é de fácil acesso para todo mundo que vem de dentro de BH ou cidades próximas à região de Belo Horizonte, ali naquela área da Pampulha. Então, de fato, é uma via de bons acessos, o torcedor chega tranquilo, já é acostumado mesmo a estar indo no Mineirão, e de fato não tem que construir um estádio não, porque o dinheiro que gasta construindo um estádio, sendo que já tem um para ser utilizado, é só pegar e investir aí no esporte do Cruzeiro, feminino, masculino, e querendo ou não, nas contratações também, que são muito bem-vindas, né? Agora, Alexandre Matos falando das metas do Cruzeiro, já que o Cruzeiro se encerrou em busca de contratações, podem ser, obviamente, né? Se encerrou na vontade de ir atrás de algum jogador.
mas pode ser que apareça algum jogador que caia de bandeja também, que ninguém é bobo de não aceitar, né, Miguel? Não. Caiu de bandeja, pode ser que pinte sim no Cruzeiro, mas isso aí, obviamente, para a janela do início do ano que vem. Então, vídeo agora na tela para vocês do Alexandre Matos falando das metas do Cruzeiro. Fala aí, Matos. O que o Pedro sempre nos pediu é o Cruzeiro protagonista. E para ser protagonista tem que disputar os principais campeonatos. A Libertadores, obviamente, é o principal da América do Sul. É o que a gente tem de meta, né? De estar participando. E aí sim, quando o segredo para se ganhar uma Libertadores, para se ganhar a Copa Sul-Americana, a Copa do Brasil, é estar sempre participando, né? Tá sempre jogando, tá sempre evoluindo dentro da competição, aprendendo, enfim, vencendo e com trabalho sério, uma hora você bate campeão. Mas o Cruzeiro tem um foco em avançar o máximo possível, né? Na Sul-Americana, nós vamos ter um adversário dificílimo nas oitavas, tanto Independente Del Valle ou Boca Juniors. Será um adversário dificílimo, mas o Cruzeiro vai com muita força para avançar para as quartas, para sempre. Quem sabe estar na final e quem sabe ser campeão. Eu, no meu primeiro momento de vestiário, eu lembrei aos jogadores que em 97, o Cruzeiro não ganhou os 3 primeiros jogos e o Cruzeiro, já dado como fora do campeonato, ganhou os jogos, classificou e foi bater o campeão. E é isso que a gente vai trabalhar para fazer, né? De avançar. E no Campeonato Brasileiro, eu acho que a gente está fazendo um campeonato muito bom, muito bom. Não só pelo resultado e colocação, mas pelos jogos, né? Até os jogos que nós perdemos, óbvio que ficamos chateados com a derrota, mas entendemos que poderia ter tido uma sorte melhor nesses jogos. Alguns fatores que levaram a derrota, enfim, e também, claro, mérito do adversário, que, enfim. Mas eu acho que o Cruzeiro vem forte. É isso aí, Miguel. O Cruzeiro vem forte, expectativas, né, palavras aí ditas pelo próprio Alexandre Matos, mas a expectativa do torcedor já muito forte nessa primeira competição que o Cruzeiro está disputando agora, que é a Sul-Americana, né? E o Campeonato Brasileiro. A meta é sim se classificar para a Libertadores, isso aí todo mundo sabe, que o Cruzeiro, né? Ano passado a meta era para a Sula, tá na Sula. Esse ano a meta é para a Libertadores, tá muito bem encaminhado, teoricamente, pelo que vem apresentando bom futebol, ainda sem os reforços. Vão chegar os reforços, ou seja, vai dar um corpo a mais para esse elenco. O caminho é esse mesmo. Alexandre Matos se equivocou em prolongar essa história de meta, ainda não estava para decidir meta. O caminho do Cruzeiro está sendo esse mesmo, Miguel? Cara, o Cruzeiro teve hoje importante mudança de mentalidade, porque era aquela mentalidade de brigar contra o rebaixamento, meio de tabela. A nova SAF chegou com a mentalidade, não, o Cruzeiro é um time grande, o Cruzeiro é maior do que isso, que a gente está brigando, e a nossa meta agora é a Libertadores. O Matos, na entrevista também, ele disse uma frase muito importante, que é para a gente também ter a paciência com os jogadores que estão vindo da Europa por causa de adaptação. O Cruzeiro fez uma janela excelente, conseguindo trazer todos os jogadores contratados antes da janela e já estão na Toca da Raposa se ambientando. Então isso já é uma coisa muito importante. Mas, exemplo, igual o Caio Jorge, jogou muito tempo na Europa, o Wallace, muito tempo fora. Até adaptar o ritmo do futebol brasileiro, vai demorar um jogo, vai demorar uns 3 jogos. Então é importante a gente ter essa paciência com os jogadores que estão chegando, porque não adianta a janela abrir o dia 10, o Cruzeiro vai jogar no dia 13 contra o Bragantino com os reforços e vai jogar o 7. Gente, não vai. Provavelmente no dia 13 deve estrear o Cássio, deve estrear Às vezes, dependendo da situação o que Jonathan tiver, Jesus, que já joga aqui no Brasil. Contra o Bragantino, não sei se estrearia, mas a ideia, né, rapidinho só para deixar você terminar, é essa mesmo, de pelo menos nos 3 primeiros jogos, encaixando jogadores, tipo assim, no segundo tempo, para eles pegarem o ritmo de jogo, para eles pegarem o entrosamento que, teoricamente, já está se construindo com esse tempo de treinamento que eles têm. Então, a logística é essa mesmo. Nos primeiros jogos, eles irem entrando gradativamente até se firmarem ali, porque a gente sabe que eles vão chegar para ser titular. Vai ser gradativamente. Eu tenho quase certeza que se o Seabra suportar a pressão que ele já está começando a ter, até a estreia dos jogadores,
Eu acho que ele vai joga 2, depois joga mais 2, aí vai entrando ao decorrer dos jogos, para depois ir pegando, a não ser que o cara entra no segundo tempo, já arrebenta, já seja o cara que vai decidir a partida. Sim. Aí na outra partida, provavelmente ele vai estar de titular. Mas a gente tem que ter muito cuidado, mas a meta do Cruzeiro em mirar a Libertadores, nem que passa pela pré-Libertadores por enquanto, mas já tá na Libertadores. Sim. Então já é uma coisa que, já pensando para a próxima temporada, até porque o investimento vai ser maior no ano que vem, Aham. é importantíssimo o Cruzeiro estar vivo em todas essas competições. Acho válido demais o que o Matos disse sobre as metas. E é isso aí, gente. O Cruzeiro é um time grande, o Cruzeiro precisa voltar à Libertadores o mais rápido possível, precisa ter esse time competitivo, até porque se o Cruzeiro tá fraco, aqui em Minas fica esquecido, vira o Espírito Santo, porque o Cruzeiro que carrega as coisas. Então é importante ter o Cruzeiro hoje forte, porque querendo ou não, alimenta até o rival. Porque o Cruzeiro contratando melhor, o rival acaba contratando melhor. Obriga. E obriga os dois clubes estarem bem, porque a rivalidade é muito O alta. próprio América na Série B também, que, querendo ou não, respinga pra ele. Respinga, porque ele tem, querendo ou não, ele quer rivalizar e acaba tendo que fazer um investimento maior. E isso é bom até pra gente, porque o Campeonato Mineiro fica mais atrativo, atrai mais patrocinador. Aí os jogadores que também estão fora viram, opa, campeonato legal, quero jogar ali. Sim. E isso acaba sendo bom pro Cruzeiro. E até também para questões das dívidas. O Pedro Júnior falou também sobre as dívidas, que eles compraram a SAF, só que a dívida veio com eles também. E para você pagar algo, você cria um time forte e ganha campeonato. Sim. E uma coisa acaba atraindo outra. E isso também é um caminho. Acho muito válido o que foi feito, o que foi falado pelo Alexandre Matos nessa coletiva. E o Cruzeiro, cada vez que passa, a gente vê que ele foi entregue para pessoas competentes e pessoas que vão colocar o Cruzeiro no que o Cruzeiro era antigamente, que era um time forte, um time que briga o tempo todo e levanta taça o tempo todo. Dá para fazer uma análise da diretoria do Ronaldo para essa do Pedrinho, porque a diferença, se a gente colocar as duas na balança, é que o Ronaldo, ele de fato foi um bom investidor no Cruzeiro, só que é aquele investidor que injeta o dinheiro querendo o retorno dele. Querendo esse retorno para ele se saciar e depois só crescer com lucro. O próprio Alexandre Matos falou na entrevista também, né, nessa entrevista completa, que eles estavam querendo fazer com que o Cruzeiro dependesse apenas dele, né, que o dinheiro girasse ali dentro daquele entorno ali. Então, o Ronaldo ele fez isso, por isso talvez economizou nas contratações. Já o Pedrinho quer fazer um processo mais rápido, é isso? O que acontece? O Ronaldo, ele não tem o capital que o Pedro tem para fazer investimento. Sim. Mas o Ronaldo, nesse momento, eu concordo com você no que você falou sobre querer o lucro. Porque ele já deu entrevista falando que o Cruzeiro já estava dando lucro para ele. E o investimento no clube era basicamente nenhum. Porque a maioria dos jogadores que vieram foram empréstimo e estavam sem contrato. Só que essa parte do Ronaldo eu tomo muito cuidado para falar, até por causa da questão da organização financeira. Porque como o Cruzeiro antigamente era tão fechado com notícia, com informação, que a gente não sabe o que era feito, o que não era. Sim. A gente só via o balanço. E no balanço você vê que realmente reduziu muito a dívida do que era, Demais. mas a gente não sabe como é que era feito, se foi só a RJ que diminuiu a dívida, se foi algum trabalho interno. XP que o Cruzeiro também, que o Cruzeiro já começou da XP investindo dinheiro. Que o Cruzeiro começou a ficar sustentável, porque o Cruzeiro está organizado. O próximo passo que foi na venda que eles falaram é isso, o Pedro chegar, aportar e criar um elenco, porque a organização que o Cruzeiro já tem, o Cruzeiro já respira por si só. E o Alexandre Matos falou que o torcedor chegando com 100 mil sócios torcedores, o dinheiro vai todo pro futebol. Então o Pedro óbvio que vai fazer um aporte ou outro, não vai ser gigantesco igual está sendo agora, vai ser na próxima, mas o Cruzeiro acaba girando com receitas de camisa, com receitas de produto oficial, patrocinadores, o próprio Mineirão. Então o sócio torcedor acaba fazendo com que o Cruzeiro seja autossustentável, seja um clube que não necessita tanto do seu dono na parte financeira. Sim. E que ele consiga caminhar com as próprias pernas. E vai ter uma reunião, acho que semana que vem, na segunda-feira, sobre a Liga Forte Futebol e a Libra. Então, se fechar a Liga,
Acho que eles vão até combinar o valor de uma direito de transmissão a outra, vai até aumentar para os clubes esse valor de transmissão. Então acaba também vindo uma renda maior de televisão para o Cruzeiro. Sim. Vamos supor, fecha o contrato no início de janeiro, o Cruzeiro vai para Libertadores, ficando em terceiro lugar do Campeonato Brasileiro. O dinheiro que o Cruzeiro já vai morder ali. Sim. Entendeu? Então já faz com que o clube fique mais forte financeiramente e também não dependa tanto do seu dono. Tá certo. E para isso, Pedro Júnior, né, o filho do Pedrinho, comentou sobre esse assunto, né, a estrutura da diretoria do Cruzeiro e como que o Cruzeiro vai andar daqui para frente. Não foi isso, Pedro? É com muita satisfação, né, que a gente conseguiu fazer a transição do clube, né, para a nova administração. Então, hoje eu serei o novo vice-presidente do Cruzeiro no âmbito geral e o Alexandre Matos será o CEO do clube no âmbito geral. Não somente no futebol, mas também na parte administrativa, com uma administração muito bem enxuta, uma administração competente, eficiente e enfatizando que o Cruzeiro é uma SAF de futebol. Com muita alegria, né, e satisfação que estou aqui hoje, né, realizando um sonho, que é um clube que é a minha paixão, né, que veio de pai para filho. Nós estamos hoje no Cruzeiro pela paixão, pelo clube que a gente, da nossa preferência, que a gente nasceu aqui dentro, né, um clube que a gente tem um carinho enorme e enfatizando mais uma vez o carinho, o compromisso, né, que a gente tem com o torcedor, né. Hoje a razão de estarmos aqui hoje é pela paixão pelo clube, o torcedor é o patrimônio maior que o clube tem e a gente vai estar aqui de corpo e alma para fazer o melhor pelo clube. A gente tem muita responsabilidade com o orçamento previsto pela diretoria, pela presidência, e uma responsabilidade muito grande com o passivo do clube, né? Porque fizemos a aquisição da SAF, mas o passivo não foi extinto. Ele tem que ser pago durante alguns anos e a gente tem total consciência e responsabilidade nas contratações, nos nossos orçamentos, né? O Cruzeiro não tem hoje um caixa livre para contratação, pelo contrário, nós temos muita responsabilidade na forma de prestar conta, na forma de pagar os credores, na forma de contratações, nas formas de equilíbrio do elenco. Bom, tá aí Pedro Júnior falando sobre a importância de deixar tudo às claras e da importância que o Cruzeiro tem a mentalidade de saber que o dinheiro que foi gasto necessariamente poderia sim ter sido gasto, porque ainda tem que pagar a SAF ao longo de um bom tempo. E isso, de fato, é interessante, Miguel, por causa que o controle financeiro de um clube gigante como o Cruzeiro, se você não tiver, acaba acontecendo o que aconteceu, a gente viu muito bem. Mas a partir do momento que você tem que o Ronaldo fez um bom trabalho deixando o controle financeiro estável, fixo ali, de uma maneira que era muito fácil de comandar, quem já tem esse conhecimento chega, já pega tudo bonitinho, tudo limpo, e aí é só dar uma sequência num trabalho bom feito, não é isso? É só dar sequência do que já estava sendo feito, que é pagar em dia. O Pedro Sim. até enfatizou lá que eles pagam, o Cruzeiro não deve dia nenhum de salário, às vezes até pagam antecipado. E... É bom, hein, receber você é antecipado. doido. Aí o cara recebe antecipado pra jogar daquele jeito. Ai, meu Deus do céu, eu vou falar que sim. Mas, enfim, é importante, principalmente essa fala também do Pedro Júnior, de dizer que a torcida é o principal patrimônio do clube. Do clube. É porque vai girar em torno do torcedor. Não vai ser aquela coisa, o dono vai mandar e pronto. Não, eles vão ouvir mais o torcedor, eles vão abrir mais as portas, tanto para o torcedor e para a imprensa. Isso é importante para um clube de futebol. E para você trazer o seu torcedor, para o seu torcedor se sentir parte do clube, isso é fundamental. E essa parte financeira também é muito bem eles esclarecerem isso. Sim. Porque o Cruzeiro não tem... Realmente, o Cruzeiro não tem caixa livre. Quem tem é o Pedro. E o Pedro não vai gastar o patrimônio dele todo no Cruzeiro. A gente tem que entender isso também. Então, é importante isso que estão falando. E também cresce a nossa campanha, não só do Cruzeiro, mas dos torcedores também, de fazer o sócio. Sim. Porque quanto mais sócios Você já torcedores fez seu tiver... sócio, Miguel? Já tá lá. Botinho, certinho, né? bonitinho. Tá lá.
Então tem que fazer isso. Então, vários planos acessíveis e Sim. vão ajudar o Cruzeiro a crescer cada vez mais. E querendo ou não, nessa história toda, com o Cruzeiro se sendo sustentável, é benefício até para nós mesmos torcedores, né? Para os próprios torcedores que vão ao estádio, por exemplo. Com isso, a capacidade do ingresso vai abaixando os valores. Igual, por exemplo, né, a gente vê. Eu, por exemplo, tenho vários amigos atleticanos e eles sempre comentam comigo, né, que ficam muito nervosos pela questão do valor do ingresso da arena do Cruzeiro. A diferença é gigante. E os sócios do Cruzeiro, eles comentam mesmo, é bem melhor do que o sócio deles. Os benefícios que o Cruzeiro proporciona é muito melhor que os sócios que eles proporcionam. E eles pagam muito mais caro para ter coisas que a gente tem com um sócio muito mais barato. Ou seja, e quanto mais o torcedor fizer a parte dele, né, nessa campanha, junto com o Matos aí, junto com o Cruzeiro, camisa vai abaixando o valor, querendo ou não, vai acabar tendo um benefício muito grande que o valor vai se abaixando, o ingresso para ir ao estádio vai ficando mais barato, isso tudo é muito mais benefício para o torcedor do que próprio pro Cruzeiro, né? O torcedor sai ganhando. Com o Sai preço de ganhando. ingresso reduzido, tem o sócio cabuloso aí, ele tem, à medida que você vai avançando no A nível, partir ele de chega, R$10. ele chega a 60% de desconto do ingresso também que você vai pagar. Sim. A partir de 10, o máximo é 200, então, cara... E eu também recebo muita reclamação sobre isso. O ingresso do Cruzeiro, o sócio torcedor do Cruzeiro é melhor e é mais barato. Gente, o clube está pensando no torcedor, não está pensando Sim. no dinheiro. Então, a gente já sabe que depende disso pro clube ser mais forte fugiu agora. Futebolisticamente Isso. falando. Então, a gente precisa que ele seja mais forte, então o torcedor tem que fazer essa parte dele também. Sim. É isso. A partir do momento que o torcedor fazer a sua parte, a gente vai estar mais feliz com o Cruzeiro. E para você que está em casa, ó, vamos para um rápido intervalo comercial. Não sai daí, porque daqui a pouquinho tem o nosso Papo Cabuloso, tem os melhores momentos, né, do jogo Cruzeiro e Criciúma, tabela do Campeonato Brasileiro e muito mais, tá? Não saiam daí, daqui a pouquinho a gente volta com o Dia de Cruzeiro. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de planta, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Apoio TV Banqueta. Tem alegria maior do que ver os filhos realizando sonhos? É para criar oportunidades que o governo federal ampliou as escolas em tempo integral. Com o Pé de Meia, começamos a enfrentar o velho problema dos jovens que deixam a escola para trabalhar. E 100 novos institutos federais serão criados. Tem muito trabalho sendo feito. Fortalecer a educação é bom para os nossos filhos, é bom para todo mundo. Fé no Brasil, a gente tá no rumo certo. Brasil, Governo Federal. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Brasil unido contra a dengue. Combater o mosquito é uma tarefa de todos e as ações nas instituições de ensino são muito importantes. Por isso, professores e estudantes, chamem seus colegas, familiares e vizinhos e vamos juntos eliminar os criadouros do mosquito. Fique atento. Em caso de febre alta, dores de cabeça e articulações, manchas vermelhas e coceira na pele, procure uma unidade de saúde. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Muito obrigado por você ter ficado aí um pouquinho, né? Primeiro bloco a gente falou sobre a parte administrativa do clube, para deixar você, torcedor, mais inteirado de tudo que rola com o nosso querido Cruzeiro, né? Agora vamos
direto acionando a nossa repórter Lohane nas ruas de BH, falando do nosso Cruzeirão Cabuloso, no nosso Papo Cabuloso, claro. Hoje eu tô aqui com a Rosângela Lisboa dos Santos, que é cruzeirense, fanática. Rô, me conta, foi anunciado que não vai ter mais nenhuma contratação, né? Que o Cruzeiro já finalizou as contratações para essa temporada. E eu quero saber de você, se você acha que já está suficiente as contratações que tivemos, que vai começar na nova janela, ou se precisaria vir mais algum? Ah, Lohane, eu acho que para este ano está de bom tamanho. Né? Foi contratado pelo investimento desse ano, eu acho que está ótimo. Vieram jogadores de peso, né? Inclusive da Europa. Então, para este ano, estou satisfeitíssima. Hoje eu estou aqui com o André. André, me fala a sua opinião, porque foi avisado, né, informado na live ontem, que não vai ter mais nenhuma contratação para essa temporada. As contratações até o momento já estão ótimas, você acha que precisaria vir mais alguma? Eu acho que até o momento de contratação está de bom tamanho. Acho que a turma que o Pedrinho contratou aí vai dar conta do recado direitinho. Referente aos jogos no Mineirão, que o Cruzeiro vem ganhando todos, né, pelo Campeonato Brasileiro, mas quando ele joga fora de casa, ele não tá tendo essa vantagem, né, não tá vindo com a vitória. O que você acha que deveria mudar? O que você acha que impulsionaria o Cruzeiro a ganhar? A nossa torcida, 60 mil aqui no nosso Mineirão, faz toda a diferença, Lohane. E isso não tem como acontecer lá fora, né? Infelizmente, mas, sei lá, os jogadores ficarem firmes lá, porque aqui a torcida leva o time, né? A gente ganha mesmo. Mas lá fora, ficar mais sério, não levar cartão, não ter nenhuma, né? Não ser expulso, essas coisas. Então, pegar firme mesmo, porque a torcida deles fazem com que o time baqueie. Mas não, fica, concentra. Foco, né? Foco. E referente, a gente tá ganhando aqui no Mineirão, mas fora a gente não conseguiu uma vitória. Você acha que tem que mudar alguma coisa? O que tá faltando pra gente trazer essa vitória pra gente? O fator casa, o diferencial é a torcida, né? Então, com certeza, dentro de casa, a torcida dá aquele apoio e com certeza os jogos acabam saindo mais fáceis, entre aspas. Mas eu acho que fora de casa também tá faltando um pouco de sorte, que o último jogo contra o Flamengo também a gente jogou, dava para ter ganhado aquele jogo. 2 jogos que o Cruzeiro jogou consecutivos, né, fora de casa, e um dos maiores fatores, a gente já comentou isso aqui no programa anterior, o Cruzeiro fora de casa não tem rendido tanto igual rende dentro de casa, né? Contra o Flamengo foi um caso à parte aquele jogo. Foi um caso à parte, questão de arbitragem, essas coisas todas, foi um caso à parte. Mas, de fato, o Cruzeiro tem uma dificuldade, Miguel, de ganhar fora de casa, igual faz seus jogos muito bem postados dentro de casa, sem que é o mesmo time, o mesmo elenco. Cara, falta muito, acho que, foco da equipe. Porque chega dentro de casa, é o que a gente fala, no Mineirão, jogar com a torcida do Cruzeiro no Mineirão é difícil para os adversários. Sim. Só que o Cruzeiro vai jogar fora, o Cruzeiro tem que saber também que é difícil jogar com a torcida dos caras lá. Os jogadores parece que não entenderam isso. E, cara, ontem tava 0x0 antes do primeiro gol do Criciúma. Ou seja, 0x0 primeiro tempo. Antes o gol do Criciúma. Antes do gol do Criciúma. O Cruzeiro tinha feito 2 ataques e parecia que o Cruzeiro tava ganhando de 4x0. Toca a bola de cá, encosta ali, vira o jogo pra lá, volta a bola na defesa. Parecia que tava ganhando. E é do líder do campeonato disparado, com 50 pontos na frente do segundo colocado. E o Matheus Pereira tentando movimentar, o Verão tentando, e os outros não pararam. O Lucas Romero tem que receber 3 salários, gente. Ele tem que receber 3 salários, porque ele trabalha pro Ramiro, pro Lucas Silva e pra ele. Sobrecarrega muito. Aí a gente fica vendo o pessoal criticando, o Romero faz muita falta, claro, ele não tem cobertura. O Ramiro sobe, 500 passos para acompanhar um do jogador adversário. O Lucas Silva, a gente já falou, ele tem qualidade, mas a idade chegou. Seria talvez a hora de trocar ali, então, inverter as posições Romero e Lucas Silva? Porque Lucas Romero também não tá novinho, mas tem a sua qualidade. Mas seria, então, deixar ele como aquele volante que vai para frente e deixar o Lucas Silva mais rentável, ele e Ramiro atrás? Não, porque o Lucas Silva não tem
essa habilidade que o Romero tem de primeiro volante. O Lucas Sim. Silva já é mais segundo volante, aquele cara com qualidade no passe, aquele cara que vai achar uma jogada ou outra ali no meio campo, até tentar também tirar o foco do Matheus Pereira. Mas acho que tá na hora de pôr o Japa. Tá na hora de colocar o Barreal, tá na hora de inverter os jogadores, trazer o Matheus mais pro meio do campo, joga o Gabriel Veron como centroavante até os outros poderem jogar, abre Arthur Gomes na direita, Barreal na esquerda e o Cruzeiro diferente para enfrentar o Corinthians domingo. Vamos testar. E outra, gosto muito do Kaique, a gente aqui já defendeu muito a base do Cruzeiro num desses programas quando o Vaiar, no Robert. Sim. A gente tem que ter paciência com os crias da base, mas cabe também ao treinador ver que o Kaique não é titular no lugar do Marlon. O Kaique tem muito a melhorar, é um ótimo jogador, mas hoje ele não consegue fazer com que o Marlon seja banco para ele. Porque no primeiro jogo contra o Flamengo ele jogou bem, no segundo tempo ele caiu. Ontem contra o Silva ele não jogou bem. Os mesmos cruzamentos que o pessoal fala que o Marlon erra, ele errou. Ele estava subindo demais, não estava conseguindo recompor nos contra-ataques. Então, acaba que queima o jogador sem necessidade. Se o Seabra fala que não tá colocando o Arthur Viana para jogar, o Vitinho para jogar por precaução, tem que ter essa precaução com o Kaique também. Com o Japa, que tá tendo até demais. Então, acho que essas insistências do Seabra acabam fazendo com que a pressão no time fique alta sem necessidade nenhuma. Não precisa inventar, gente. O Palácio jogou contra o Vila Nova. Foi no primeira rodada do Campeonato Mineiro. Zagueiro. Depois disso, não jogou mais. Foi lateral, no lugar do Gasolina que vinha jogando. Não dá pra entender. Isso que eu ia te perguntar. Ó, pra substituir o William de emergência, a gente tem o Palácios e o Gasolina. Ontem não seria dia de colocar o Gasolina em vez do Palácios? Ele é o reserva Porque imediato. querendo ou não... Exatamente. Primeiro que ele é o reserva imediato. Querendo ou não, ele jogou muito mais do que o Palácios. Ele tá com aquele papo que o Lacarmon tava que é perigoso. Ele jogou muito no treinamento. Ele rendeu muito no treinamento. Ele deu um toque de bola melhor. A gente precisava de um jogador mais alto. Dá essa desculpa. E o cara entra no time e avacalha o time. Semana que vem, agora contra o Corinthians, Domingo agora. Domingo agora. João Marcelo tomou o terceiro cartão amarelo. Tem o Vidalba e o Neres. Quem que vai jogar? O Neres. Porque ele é teimoso, ele não consegue escalar o time. Não, o Neres foi expulso ontem na confusão. Ué. O Neres, não foi o Alano? Foi o Alano que foi expulso? O Alano foi não, expulso. teve um jogador do Cruzeiro no final do jogo, teve uma confusão. Não foi o Neres, não. Que o Neres eu ia até comentar, o Neres até apanhou, não sei se ele... Foi o Alano que... Foi o Alano? Foi o Alano que bateu, não, foi então ele que foi expulso. Não, então beleza. O Neres estará na defesa. Então... Se tivesse sido expulso, aí beleza. Aí vão ver porque mas você questão tem o de estatura, quanto o Corinthians, o ataque do Corinthians é muito bom. O Yuri Alberto, o Bilu, que a gente conhece muito bem, o ataque do Corinthians é muito bom. A estatura deles são mais altos do que o Vidalba. Será que não seria por conta disso que entraria o Neres, então? Questão de estatura? Não, creio que não. Porque... mesmo que o Vidalba seja um pouco menor que... não sei a altura do Yuri Alberto, mas se ele for realmente menor, mas ele compensa na impulsão, ele é zagueiro. Sim. Então, isso daí eu acho que pra mim, nesse momento, não cola. Acho que foi uma desculpa porque o Seabra a gente acha que ele vai escalar um jogador, ele vai escalar outro. A gente acha que ele vai fazer uma coisa, mas ele vai fazer pode outra. entrar até com 3 zagueiros também. Pode, mas o Cruzeiro, todos os jogos que jogou com 3 zagueiros, ele não, o Cruzeiro não sabe jogar com 3 zagueiros. O último treinador que conseguiu fazer o Cruzeiro jogar com 3 zagueiros chama Paulo Pessolano. O Cruzeiro jogou a Série B praticamente inteira com 3 zagueiros. Mas o bom é que o Cruzeiro tem um fator importante nesse jogo contra o Corinthians, que é em casa. O Cruzeiro vai jogar em casa no Mineirão, né, no domingo, e talvez com isso, por exemplo, o Neres talvez tenha um apoio da torcida, façam um arroz com feijão. Não é difícil disso acontecer. Mas eu acho muito difícil ter o apoio da torcida, que ele já tá queimado com o torcedor. Mas então, ele já realmente ele tá queimado pelo que ele apresentou no início, principalmente dessa temporada, né? E a insistência, talvez, do treinador que estava no Cruzeiro fez com que chegasse a esse nível. Pela insistência, né, de
de João Marcelo já pedindo passagem há muito tempo, ele não ter colocado João Marcelo para jogar ali. E aí vem o Neres, talvez faça um arroz com feijão e faça as pazes, por exemplo. Pode ser, às vezes o Neres vai lá, faz 2 gols e o Cruzeiro ganha, não sei. Tudo pode acontecer, o futebol é assim, mas eu acho que se na escalação, antes no pré-jogo, já vier Neres, Ramiro, Lucas Silva, o time já vai entrar com desconfiança. Mas vai, porque o Cruzeiro, ele ainda não tem Cifuentes. Mas ele tem o Japa. Ele pode fazer uma variação tática diferente, ele pode jogar o Verón como o falso 9, que hoje é o Matheus Pereira. Sim. E joga o Barreal para a esquerda, o Arthur Gomes na direita, ou inverte os dois, o Arthur onde está jogando, o Barreal na direita, e traz o Matheus Pereira para o meio, coloca o Japa e joga com o Lucas Almeida. Você joga com 3 no meio campo só. Eu tava vendo ontem na transmissão do jogo do Cruzeiro e Criciúma, o comentário que eles falaram que o Barreal ele estava machucado e por isso que ele não estava jogando. Aí ontem ele jogou alguns minutos só, não jogou um tempo todo. Talvez o Corinthians, pelo fator dele não ser do meio campo para trás, ele não é bom. O Corinthians, literalmente, o Corinthians hoje é só ataque, do meio campo para trás o time deixa muito a desejar. Talvez o Vitinha não seria melhor do que o Barreal no primeiro tempo, para começar jogando? Pode ser. Tem que dar oportunidade para os meninos. Igual eu falo muito do Japa, porque o Japa merece essa oportunidade há muito tempo no lugar do Lucas Silva. Sim. Então pode ser também o Japa, o Vitinho também. O próprio Arthur Viana, não tem centroavante, bota o menino para jogar. Ontem ganhou alguns minutos, poucos, mas ganhou. Então põe o menino para jogar, porque não tem como. Sinceramente, ele tá mais leve que o Verón, né? Justamente. Sacanagem. Ele tá mais leve que o Verón. O Verón, ontem, ele não conseguiu apresentar o seu futebol. Então, por mais que ele esteja numa crescente ainda, né? Por ter vindo de lesão, perdendo peso e tudo mais, mas ontem o time do Cruzeiro em si, Matheus Pereira também muito abaixo do que é demonstrado, não conseguiu criar essas expectativas. Teria algum problema em relação a isso? Enquanto isso, eu vou pedir o diretor para colocar a imagem na tela aí para vocês dos melhores momentos, né? Enquanto agora a gente vai entrar nesse assunto dos melhores momentos. E aí, o Cruzeiro ele não conseguiu render ontem o seu futebol apresentado, é isso mesmo? O Cruzeiro não conseguiu render, igual não tem rendido fora de casa. Esse Flamengo jogou bem contra as outras partes também, que teve jogador expulso. Sim. Jogou bem. Ontem foi um caso Cruzeiro e Vasco. O Cruzeiro não jogou nada. Isso que eu ia comentar agora, do Vasco. Porque o Matheus Pereira, quando ele não tá na noite iluminada, porque ele que é o carro-chefe do Cruzeiro, ele que distribui a jogada, ele que, se você pega uns lances assim, igual tá passando no VTI, você consegue ver que ele ajeita o time mesmo tanto sem a bola. Quando ele não tá nessa noite inspirada, o time... De 7 jogadores no elenco, o time vai ficar mais leve, a proporção de dar muito mais certo e de ter, querendo ou não, um banco... Vai ser melhor, não vai não? Porque, querendo ou não, olha só pra você ver, de fato o Cruzeiro não tinha, a não ser esses meninos da base, um banco para esse jogo contra o Criciúma. Contra o Corinthians também não vai ter. Mas possivelmente na outra já vai ter uma cartada melhor pro banco. Por exemplo, as opções. Na zaga, se pintar algum problema, já dá para jogar. Já tem quem colocar, além do Neres. Pode, mas... No meio campo, por exemplo, o Cruzeiro... eu vejo o Cruzeiro produzindo muito no primeiro tempo, no segundo tempo, cansado no meio-campo do Cruzeiro. Essa é a verdade, cansa. Mas aí que tá. Cansa os jogadores que não deveriam. Começa a subir o volume, ele tem que fazer uma falta mais dura para evitar de chegar a bola no Anderson. Sim. Então isso tem que ser feito. Quando o Kaique tá jogando, o Kaique sobe muito, o Lucas Silva não consegue fazer a cobertura dele. Então o Kaique tem que ir, tem que voltar e não consegue. Ele não tem o fôlego para voltar. É por isso que eu falo que nesse momento o Marlon, para esse tipo de situação, ele é melhor. O Marlon, ano passado, foi o jogador que mais armou no Campeonato Brasileiro e hoje o melhor lateral do campeonato foi ele. Pois é, então não faz sentido isso para mim, o Marlon estar no banco. Então é isso que eu falo com você. Alternativas o Cruzeiro tem. São poucas? São. Mas até não tendo um centroavante, o Cruzeiro... Eu acho que sim, porque se eu não me engano, o Internacional, o próximo jogo em casa, ele já joga lá no Beira-Rio. Mas é porque a arena do Grêmio ia demorar mais tempo que o Beira-Rio. Ia demorar mais tempo que o Beira-Rio? Eu não sei quanto a isso, mas talvez esse fator também seja um benefício bom para o Cruzeiro. Sim. Do próprio... Porque, querendo ou não, a torcida do Grêmio é chata, é uma torcida chata, a gente sabe.
né? Chata que eu falo no bom sentido, lógico, de fazer um jogo, mas isso, teoricamente, categoria é uma coisa mais fácil para o Cruzeiro, e eu ia te perguntar sobre essa facilidade. O Cruzeiro, com essas contratações recheadas de ótimos jogadores, jogadores nível Europa, que estavam atuando em times de primeiro campeonato brasileiro, na posição que o Cruzeiro se encontra hoje com a derrota de ontem, né? Infelizmente. Então, na tela para vocês aí, a tabela do Campeonato Brasileiro. Cruzeiro na 8ª posição com 20 pontos, 10 pontos a menos do que o Flamengo, líder do Campeonato Brasileiro até o momento. O Cruzeiro está no caminho certo, Miguel? Você está no caminho certo, ele ainda está muito acima do que a gente imaginava, né? Principalmente antes dessa janela de transferências. Sim. Muita gente disse que o Cruzeiro viria para brigar para a zona de rebaixamento. Cair. Lembro. E hoje está na frente até de quem era candidato ao título. Então, faz com que o Cruzeiro esteja no caminho certo. Acho que o Seabra tem que parar um pouco com essas convicções dele e alterar o time para o Cruzeiro fazer voos maiores. Tá certo. Então, para você que estava ligadinho com a gente aqui na TV Banqueta, pelo canal 6 da Claro Net TV, também, né, pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever e seguir a TV Banqueta em todas as suas redes sociais. Muito obrigado, Miguel. Mais uma vez, muito obrigado por essa noite, para a gente estar falando do nosso Cruzeirão cabuloso. Para você que está ligado aí, não saiam, porque a TV Banqueta tem repletamente... está cheia de coisas boas. Então não se esquece de se inscrever no YouTube da TV Banqueta, em todas as redes sociais, seguir lá, porque a gente conta com você e também fazendo sócio do Cruzeiro, hein? Um forte abraço, até mais, até o próximo dia de Cruzeiro, hein?